Hello people, how are you? E na aula de hoje, uma das aulas mais importantes do nosso curso, Connectors, Linking Ideas. É uma aula de extrema importância, porque com ela o seu inglês vai melhorar muito, vai dar um grande salto no entendimento, na sua comunicação, como usar os connectors de forma correta. Mas antes, o que são connectors? Vamos lá. Connectors are words that link ideas and phrases. When used correctly, they make your speech more fluid and sophisticated. Vamos lá, traduzindo isso. Os connectors ou conectores são palavras que linkam ideias e frases. Então, como o nome já sugere, eles são usados para ligar as ideias. Muito importante isso. Quando usados corretamente, isso é importante, temos que usá-los corretamente, e para isso a nossa aula de hoje temos várias regrinhas importantes. Então, quando usados corretamente, eles fazem a sua fala, your speech, muito mais fluida e muito mais sofisticada. Temos vários níveis de sofisticação para os connectors. Vamos lá então, começando. Aqui temos uma listinha curta de alguns exemplos de connectors. Você já usa alguns sem saber. And, so, therefore, as a consequence, first of all, summarizing, all in all, next, etc. Bom, vou traduzir para vocês. And e so, então, é um então de consequência, né? Então, therefore, portanto, mostra uma relação de causa e consequência, therefore, portanto. As a consequence também é uma relação de causa e consequência, né? Como consequência. First of all, primeiramente, né? Quando a gente quer começar uma apresentação, organizar as ideias, é um connector de sequência, né? Para mostrar a sequência das ideias. Summarizing, resumindo, né? Para concluir, para fechar uma ideia. All in all, tipo, no fim das contas, né? Ou fechando, né? All in all, também para ele é ligado com summarizing. Next, próximo ou seguinte, e muitos outros que veremos aqui. Então, primeira coisa, the connectors are divided in different groups according to the idea they represent. Obviamente, os connectors então estão divididos em diferentes grupos e categorias de acordo com a ideia que eles representam. Como assim? Temos vários grupos de connectors e a gente faz isso, essa separação, para fazer mais sentido, para ser mais fácil de entender, porque cada connector é usado em um tipo de frase. E as frases podem representar essas ideias aqui. De forma resumida, temos uma frase que representa adição, frases que representam contraste. Por exemplo, se eu falar para você, mas, no entanto, entretanto, é um contraste. Se eu falar para você, além disso, além do mais, e, é uma frase de adição. Essa é a ideia que eu quero falar. Result and consequence, então frases que demonstram resultado e consequência, como temos aqui o therefore, portanto, ou as a consequence, como consequência, as a result e muitos outros que vamos ver aqui em detalhe. Temos também frases de summary, frases de resumo, summarizing, ou seja, resumindo, all in all, no fim das contas, frases de exemplo, for example, é o mais clássico, né? Por exemplo, e frases de sequência, first of all, primeiramente, secondly, next, finally, e assim por diante. Então vamos iniciar aqui a nossa aula, dividimos em 6 temas, subtemas, né, do tema principal que são os connectors, começando, na minha opinião, esses 3 primeiros são os mais importantes, tem alguns segredinhos que vamos mostrar, começando aí então pelo number 1, addition. Let's go! Number 1, addition. Connectors that add complementary ideas to the context. Ou seja, são conectores que adicionam, como o próprio nome já sugere, ideias complementares ao contexto. Como assim? Geralmente, temos numa frase de adição
ideias positivas e positivas, ou duas frases com ideias negativas. O fato é, elas não se contradizem, elas vão para a mesma direção. Com exemplos, tudo vai ficar mais claro. Começando então, number one, addition. O primeiro caso, and. And, tradução e. Example, he studied business and law. Então temos uma frase que se complementa. Ele estudou business, administração ou negócios, and law, e direito. Então, estudou isso e isso. And. Esse é o mais simples de todos. Seguindo em frente, to and also, traduzindo também. Mas eles são usados de formas diferentes. Os dois são traduzidos como também. O que muda é a posição de cada um na frase. Vamos ver. He studied business and also law. Ele estudou business, negócios, e também direito. 2. He studied business and law too. Ele estudou negócios e direito também. A diferença, acredito que está visível. Also, geralmente, ele vem no meio da frase. Né? Ele pode aparecer aqui, por exemplo. He also studied business. Poderia estar aqui também. O to, por outro lado, só pode ser usado no fim de frase. Né? O to com o sentido de também. Então, he studied business and law too no fim de frase e o also no meio de frase. Then, então. Mas é um então diferente do so. Não confundam o então do so com o então do then. So é um então de consequência. So, por exemplo, vou fazer uma frase aqui com o so rapidinho para você ver. So, I was tired, so I rested. Eu estava cansado, então descansei. É uma consequência. Já o then, que é o que a gente está tratando aqui no fato, vou até apagar o so daqui, é uma ideia de adição. Então, depois. She went to the drugstore and then to the supermarket. Ela foi à farmácia e então, ou e depois, ao supermercado. Ideias positivas. Ela foi a um e ao outro também. Then. Ele geralmente vem entre ideias no meio da frase. Seguindo, next, in addition to and additionally. São ideias parecidas, podem ser usados da mesma forma. In addition to, additionally. You haven't paid your bills yet. In addition, you owe me money. You haven't paid your bills yet. Additionally, you owe me money. As duas são sinônimos, tá? Podem ser usados da mesma forma. Você não pagou as suas contas ainda, ou até agora. Além disso, ou em adição, ou adicionalmente, você me deve dinheiro. Ou é o verbo dever. Veja bem, duas frases com uma conotação negativa. Você não pagou as suas contas e, além disso, em adição a isso, você me deve dinheiro. Frases que vão para a mesma direção, nesse caso, negativa. Muito bem, seguindo em frente, besides that é um dos meus favoritos. Traduzindo, além disso, besides that, ele é muito fácil de usar. He bought a car and a new house. Besides that, he traveled to Australia. He bought a car and a new house. Besides that, he traveled to Australia. Traduzindo, ele comprou um carro e uma casa nova. Além disso, ele viajou para a Austrália. Né? A pessoa está podendo aí no dinheiro. Então, frase positiva e positiva. Ele comprou isso e isso. Além disso tudo, viajou. Besides that. Beleza? Então, esse é o besides that. Geralmente, ele vem entre ideias. Pode até iniciar uma frase, como é o caso aqui, mas ele tem que ter um contexto anterior. Importantíssimo. Uma variação do besides that é o besides. A diferença do besides é que ele geralmente vem no início de frase e seguido por um verbo no gerúndio, um verbo ing. Vamos ver a frase. Besides doing overtime all week, I also had to work on Saturday.
Besides doing overtime all week, I also had to work on Saturday. Tem até um also aqui, hein? Um adicional aqui, né? Eu também. Traduzindo, além de fazer hora extra a semana toda, eu também tive que trabalhar no sábado. Duas frases que vão para a mesma direção. Né? No caso aqui, acho que são duas ideias negativas. Depende do ponto de vista, né? Além de fazer, besides doing, verbo ing. Não pode esquecer do ing, senão fica errado. Besides doing, além de fazer, além de ter que fazer overtime, né? O tempo extra, a hora extra, toda semana, também tive que trabalhar no sábado. Além de tudo isso. Então, gosto bastante do besides e do besides that. Podem usar à vontade, bem tranquilo. E para finalizar, esses dois são um pouco mais sofisticados, não tão usados, linguagem acadêmica formal, mas fiquem à vontade para usar. Moreover, furthermore. Moreover, furthermore. Os dois podem ser traduzidos como além do mais. The whole text is badly written. Moreover, it's incorrect. The whole text is badly written. Moreover, it's incorrect. Traduzindo, o texto todo é mal escrito. Além do mais, ele está incorreto. Bom, uma frase que vai para o mesmo caminho negativo. Além de ele ser mal escrito, ele é incorreto. Muito bem. Interessante, um ponto aqui, tá? Agora que eu falei, lembrando. Podemos também usar a mesma frase e trocando o connector, né? Por exemplo, essa mesma frase eu poderia usar com um besides. Besides being badly written, the text is also incorrect. Besides, esse mesmo, being, o be com ing. Ficaria assim, só para vocês verem uma variação desse com o besides. Besides being badly written, the text is also incorrect. Ou seja, podemos fazer esse jogo de palavras também. Uma frase ser trocada com outro connector que eu quiser. Muito bem, então terminamos a primeira parte dos connectors de addition. Minha sugestão, pessoal, é muita coisa, muito vocabulário. Então, escolham 2 ou 3 que você gosta, que ache fácil de usar e comece usando. E assim que for acostumando, aumente o grau de dificuldade. Então, use o besides that, que é bem fácil de usar, o also no meio de frase. Se você gostou do moreover, eu acho bem formal também, pode ser usado. Então escolha aí 2 ou 3 e comece a utilizar. Vai fazer muita diferença para o seu inglês. Você vai ser olhado de uma forma diferente, um inglês muito mais sofisticado. Muito bem, essa foi a parte 1 com addition. Seguindo em frente, agora temos contrast. Na parte 2, contrast. Muito importante também. Contrast. Connectors that oppose ideas in a context. Conectores que opõem as ideias em um contexto. Portanto, os connectors de contrast, eles vão sempre ser, como o próprio nome sugere, de oposição. Uma ideia positiva e outra negativa, ou ao contrário. Diferente do addition, que é positivo-positivo ou negativo-negativo. Vamos lá. Alguns exemplos aqui dos connectors de contrast. Temos vários, muito importante. O primeiro, talvez seja o mais fácil, o mais usado. But, tradução, mas. Então vamos ver ele numa frase, vocês vão perceber que é algo ligado à oposição, ideias opostas. The restaurant was simple. Uma ideia negativa, simple. But the food was absolutely delicious. The restaurant was simple, but the food was absolutely delicious.
Uma ideia negativa, não no sentido negativo, mas só para você ver que são ideias opostas. The restaurant was simple, but the food was absolutely delicious. O restaurante era simples, mas a comida era absolutamente deliciosa. Uma ideia positiva, contrastando com a surpresa da primeira parte. Traz uma ideia de surpresa. Muito bem, esse é o but usado no meio de frases, bem simples. On the other hand. Importante, on the other hand. Por outro lado. Por outra mão. Por outro lado, né? Essa é a tradução correta. I am bad at math. My sister, on the other hand, is great at it. Eu sou ruim em matemática. Atenção que é sempre bad at or good at, a preposição, tá? Mas isso é outra história. Então, eu sou ruim em matemática. Minha irmã, por outro lado, é ótima nisso. Reparem, por outro lado, ideias opostas, né? Um ruim, outro ótimo. Essa é a ideia do on the other hand. Muito fácil de usar também. However. O however é interessante porque eu chamo ele, geralmente ele é um but sofisticado. Pode usar da mesma forma, inclusive, que o but. E ele já vai dar um up na sua frase. However, traduzindo como no entanto ou entretanto. I have one solution for this problem. However, I believe there are many more. Traduzindo, eu tenho uma solução para este problema. No entanto, entretanto, mas eu acredito que há ou existem muitas mais. Veja só, novamente, uma solução, muitas soluções. Uma ideia negativa e uma positiva, contrastando com however. Poderia ser usado com but também. Da mesma forma, não alteraria a frase. O however geralmente inicia a frase, vem no meio de ideias separadas, mas é isso. Seguindo em frente, nevertheless é um sinônimo para o however, então o uso é praticamente igual. Pode traduzir como no entanto ou entretanto, a mesma coisa. Our country has many problems. Nevertheless, I love living here. Traduzindo, nosso país tem muitos problemas. Frase negativa. Nevertheless, no entanto, I love, né? Eu amo viver aqui. I love living here. Frase negativa, frase positiva, contraste no meio. Nevertheless, geralmente entre as duas frases. Muito bem. Essa é a primeira parte, né? But, on the other hand, however, nevertheless. Agora, parte importante aqui com algumas regrinhas, alguns detalhes. Importantíssimo saber usar although, even though. Repita em voz alta, que é meio chato de falar. Although, even though. Obviamente, você vai escolher um dos dois, tá? Although, even though. Traduzindo, embora. O although ou o even though, os dois, tá? A tradução é a mesma, embora. Esse é diferente, porque tem uma estrutura certa para ser usado. Não pode usar de qualquer jeito, senão a frase vai ficar errada. E é muito usado em prova, isso aqui, pegadinha. Mas se você dominar, sua fala vai ficar muito show. Vamos lá. Although, even though. Eles iniciam a frase, geralmente. Although, even though. Seguido por um sujeito, um verbo e um complemento. Então, precisamos necessariamente de ter uma frase, né, o although, even though, seguido por um sujeito, verbo e complemento. Vamos lá. Although your suggestion makes sense, I believe we should follow another path. Geralmente, o although e even though são usados para discordar das pessoas de uma forma muito educada. Traduzindo, embora a sua sugestão faça sentido, acredito que nós deveríamos seguir um outro caminho. Muito educado, uma forma muito educada de discordar. Embora, ideia negativa, a gente faz assim, embora, aí você apresenta o ponto positivo da ideia que você discorda. Embora a sua sugestão faça sentido, eu discordo de você. Acredito que deveríamos seguir um outro caminho.
Muito interessante o although e even though para discordar. Extremamente formal, sutil, sem criar problemas aí com a discordância. No entanto, temos que usá-lo de forma correta com sujeito, verbo e complemento. Although your suggestion é o sujeito, makes sense é o verbo e o complemento. E depois vem a segunda frase, né? Mais a segunda frase aqui. Muito bem. E eu poderia trocar por even though e a frase é a mesma. Você escolhe although or even though. Beleza. Seguindo em frente. Despite the or in spite of the. Os dois também têm a mesma tradução. Despite the, in spite of the. Apesar. Apesar, ele também segue uma estrutura própria. Despite the or in spite of the. Geralmente são seguidos por um substantivo, um noun. Vamos ver exemplos. Despite the bad weather, they went out for a walk. Apesar do clima ruim, do tempo ruim, eles saíram para uma caminhada. É uma ideia de contraste. Apesar de algo negativo, eles saíram para algo positivo. Então aqui temos um substantivo, despite the bad weather. Não temos verbo aqui nessa frase. E geralmente é assim que ele aparece, despite the substantivo. Ou in spite of the substantivo. Escolha, geralmente. No entanto, é aceitável usar um verbo. Mas, nesse caso, teria que ter um ing. Essa seria a diferença. Ok? Se tivesse verbo, seria com ing. Muito bem, seguindo em frente aqui, e o despite, geralmente ele inicia a frase. Despite the, in spite of the. E a gente corta o the se for posse. Despite my, despite your, aí não usa o the por causa da regra da posse. Seguindo em frente, instead of plus verb ing. Instead of plus verb ing. Antes de eu dar a tradução, vamos ver a frase. Vê se você consegue adivinhar. Instead of complaining, try to help us. Instead of complaining, reclamar, try to help us. Tente nos ajudar. Qual é a tradução do instead of plus verb ing? Ao invés de reclamar, tente nos ajudar. Geralmente, o instead of é seguido por um verbo ing. Essa é a regra dele e ele inicia a frase, muito usado também. Frase de contraste, né? Lembrando que estamos aqui no número 2, Connectors of Contrast. Seguindo, otherwise. Vou deixar também a tradução para vocês. I need to study for the test. Otherwise, I will certainly fail. Eu preciso estudar para a prova. Vou falhar. Traduzindo, se não, caso contrário. Eu preciso estudar para a prova. Se não, eu certamente vou falhar. Vou me sair mal. I will fail. Otherwise, geralmente usado entre duas frases no início da segunda frase. E por último, unless. Unless I study for the test, I won't pass. Unless, ao menos que, a não ser que eu estude, não vou passar. Então, ao menos que eu estude para a prova, eu não passarei. Geralmente é uma ideia de oposição, né? Uma condicional aqui também. Muito bem, muita coisa até agora. Só para uma revisão rápida, então, but, mas, on the other hand, por outro lado, however, no entanto, entretanto, nevertheless, também a mesma ideia, although, even though, embora, temos que usar ele seguido de sujeito, verbo e complemento, mais a segunda frase, despite the, in spite of the, apesar, geralmente é seguido por substantivo, caso tenha verbo no ing, apesar do, apesar de. Instead of, ao invés de, mais verbo ing, sempre, instead of, verbo ing. Otherwise, otherwise seria o senão, otherwise, e o unless, ao menos que, uma ideia de condição. Muito bem, então essa foi a parte 2 de contraste.
Seguindo em frente, então, com a parte 3, Result and Consequence, Connectors that establish a cause and consequence. Bom, então agora na parte 3 veremos os conectores de resultado ou consequência, conectores ou connectors que vão estabelecer uma relação causal, né? Causa e consequência, A por causa de B ou B por causa de A. E assim, vamos lá então. Connectors, uma listinha aqui importante. O primeiro deles, talvez o mais usado por todos, eu já comentei dele lá no começo do vídeo, so. Traduzindo, então. Cuidado que o so é o então de causa e consequência, né? Vamos lá. She was exhausted, so she slept earlier. She was exhausted, so she slept earlier. Ela estava exausta, então ela dormiu mais cedo. Né? O so é um então, cuidado porque ele é um então de consequência e não o then, diferente do then, aquele que a gente falou. O then é o então de depois, de sequência. Muito bem, esse é o so, é o mais usado, o mais comum. Seguindo, therefore. Therefore é um dos que eu mais gosto, um dos connectors de consequência que eu mais gosto, porque ele é bem simples de usar, mas ele traz uma certa sofisticação para a fala. Therefore. Traduzindo, portanto, the sales have decreased, therefore some expenses had to be cut. As vendas caíram, portanto, alguns gastos tiveram que ser cortados. Essa é a tradução do therefore, geralmente ele vem no meio das duas ideias, né, no início da segunda frase, entre as ideias. É um substituto claro do so, só que ele fica muito mais sofisticado, mais bonito, mais formal. Therefore, fácil de usar, portanto. Seguindo em frente, temos a dupla as a consequence and as a result. As a consequence and as a result. Como consequência, como resultado, é a tradução dos dois. Vamos ver um exemplo. As a consequence of the last semester, we hired 10 more employees. Ou, as a result of the last semester, we hired 10 more employees. Como consequência ou como resultado do último semestre, nós contratamos 10 mais funcionários, ou mais 10 funcionários. Geralmente ele vem no início, mas ele pode aparecer no meio das frases também. É bem fácil de ser usado, né? Aí você escolhe qual gostou mais. As a consequence, as a result. É bom saber os sinônimos para evitar repetição num texto. Então, às vezes, você vai usar esse, depois o outro, depois pode usar o therefore. Quanto mais você souber, mais dominar os connectors, melhor vai ficar a sua escrita, né? A sua fluência. Próximo, because of e that's why. Because of, a gente pode traduzir como por causa de, because of. E o that's why é por isso que. Vamos lá, vamos ver em frases que fica mais claro. Because of the bad weather, we canceled our bike ride. Novamente, because of the bad weather, we canceled our bike ride. Por causa do mau tempo, nós cancelamos nosso passeio de bicicleta. Já pode iniciar com ele, né? Because of. Ele geralmente vem no início da frase, é bem simples de usar, demonstra uma relação de causa, né, e consequência entre as duas frases. Outra forma, that's why, é por isso que. The weather was bad, that's why we stayed home. O clima estava ruim, é por isso que nós ficamos em casa. E é isso, uma outra forma da frase acima, né, bem similar. Seguindo em frente, consequently, consequentemente, consequently. I spent a lot of money last weekend. Consequently, I will need to save this week. Traduzindo, eu gastei muito dinheiro no último fim de semana. Consequentemente, precisarei poupar esta semana. De novo, estabelecendo uma relação de causa na primeira frase e consequência. Consequently. E poderia ser usado qualquer outro aqui dessa lista, né? Por exemplo, I spent a lot of money last weekend.
That's why I will need, ou as a result I will need, ou therefore I will need. Fica ao seu gosto aí. Próximo da lista é um pouquinho diferente. Since. O since tem duas traduções, talvez a mais conhecida dele, quando a gente aprende lá o PPT, o Present Perfect Tense, é o desde. Mas aqui não tem essa tradução. Vamos lá então, vou deixar para vocês, depois eu falo. Since we have some minutes to wait for the train, let's have some coffee. Since we have some minutes to wait for the train, let's have some coffee. E aí, qual é a tradução neste caso? Bom, vou falar. Já que nós temos alguns minutos sobrando, né, para esperar pelo trem, vamos tomar um pouco de café. Since, então, neste caso de consequência, né, de causa e consequência, pode ser traduzido também como já que. Muito bem. Eu gosto bastante do since, tá? Ele é fácil de usar e geralmente aparece no início da frase. Seguinte, due to. Due to também é muito bom, geralmente no início de frase, pode ser traduzido como devido a ou devido ao. Due to the bad sales results last month, some jobs were cut. Novamente, due to the bad sales results last month, some jobs were cut. Devido aos maus resultados de vendas no mês passado, alguns empregos foram cortados. Também estabelecendo a causa e a consequência. Connectors de result, consequence. Muito bem, due to, devido a. E para finalizar a nossa lista aqui do subgrupo 3, temos o in order to. In order to pode ser traduzido como a fim de, para que. Bastante formal esse. Eu usava bastante quando eu escrevia e-mail na empresa, então é bem interessante, tá? In order to. Vamos lá, a fim de. In order to achieve higher sales, we need to activate our marketing team. In order to achieve higher sales, we need to activate our marketing team. A fim de, para que consigamos vendas mais altas, precisamos ativar nosso time de marketing. Então, a fim de, para que, né? Essa é a tradução do in order to. Muito bem, essa foi então a parte de result and consequence, só traduzindo rapidamente aqui. So, então, therefore, portanto, as a consequence or as a result, como consequência, como resultado, because of, por causa de, por causa do, that's why, é por isso que, consequently, consequentemente, since, já que, due to, devido a, in order to, a fim de que, para que. Muito bem, essa foi a parte 3. Seguindo em frente, connectors of summary. Summary pode traduzir como resumo. Então, teremos aqui connectors that summarize and resume the ideas. Conectores que resumem as ideias. Basicamente é isso. Bem fáceis de usar. Eu gosto bastante, dá para usar tranquilamente, não tem nenhuma regrinha específica. Vamos lá. Principalmente se você está escrevendo, né, quer fechar o parágrafo de uma forma mais bonita, ou se você está apresentando algo em inglês, fica bem interessante aqui. Então vamos lá, começando connectors. In short, in brief. Em resumo ou breve. In brief or in short, I would like to highlight this last point. Em resumo ou brevemente, eu gostaria de destacar este último ponto. Esse é o uso do in brief, in short, geralmente no início da frase, para você fechar a sua ideia. O próximo, to summarize and to sum up. Para resumir. A tradução, to summarize. To sum up é a mesma ideia, para resumir, resumindo. To summarize my talk, I would like to say that... Para resumir a minha fala, eu gostaria de dizer que... E aí você diz o que quer dizer. Por exemplo,
Se você está apresentando algo em inglês, quer fechar a ideia de uma forma que a parte mais importante da sua fala seja lembrada ao final, essa é uma boa ideia, né? To summarize my talk, ok? Da mesma forma, in summary, em resumo, são todos muito parecidos, tá? É uma questão de escolha. In summary, em resumo, resumindo, in summary, today we have discussed, ou seja, em resumo, hoje nós discutimos tal ponto. Muito bem. All in all, no fim das contas, no fim de tudo, né? All in all, these measures will help us to achieve better results. No fim das contas, ou em resumo, estas medidas nos ajudarão a atingir melhores resultados. All in all. Aqui já entra mais uma parte de conclusão mesmo, de fechamento, né? Todos são, mas até aqui era mais de exemplo. E aqui, de exemplo não, de resumo, né? Como resumir uma fala. E aqui é mais para fechar mesmo, para concluir um raciocínio e até a sua fala, o texto ou a apresentação. To conclude and in conclusion. Para concluir ou em conclusão. To conclude, we had a great year. Para concluir, nós tivemos um ótimo ano. In conclusion, we had a great year. Em conclusão, em resumo, nós tivemos um ótimo ano. E para fechar aqui, all things considered. All things considered, tudo considerado ou levando tudo em conta. All things considered, the sales numbers were better than expected. No fim das contas, ou considerando tudo, o número de vendas foi melhor do que o esperado. Muito bem, com isso fechamos aqui a parte 4 de Summary, né, os connectors de resumo, para resumir a ideia e concluir uma ideia. Foram estes: in short, in brief, em resumo, to summarize, to sum up, para resumir, in summary, em resumo, resumindo, all in all, no fim das contas, to conclude, para concluir, in conclusion também, all things considered, no fim das contas, ou tudo considerado, né? Muito bem. Seguindo em frente, number 5, estamos terminando a nossa aula, né? Temos 6. E aqui é o number 5, example. Connectors of example. Connectors that illustrate and exemplify ideas. Então, conectores que ilustram e exemplificam as ideias. Gosto bastante, são simples de usar, temos somente 4. Vamos lá, o mais usado de todos, for example. There are many issues to deal with. For example, the number of unemployed people. Traduzindo, existem muitos assuntos ou problemas para lidar com. Por exemplo, o número de pessoas desempregadas. For example, muito tranquilo, muito fácil de usar. E o sinônimo dele, o sinônimo imediato, for instance, pode usar à vontade, é o mesmo uso do for example, mas ele é muito mais sofisticado. Comece a usar o for instance ao invés do for example. For instance, por exemplo também. É a mesma frase. There are many issues to deal with. For instance, the number of unemployed people. Para você ver que é o mesmo uso aqui. Ok? Então, há muitos assuntos para lidar com, assuntos ou problemas. A tradução de issues. Por exemplo, o número de pessoas desempregadas. Próximo, to illustrate. Para ilustrar. Esse caso é mais usado em apresentações quando você tem algo visual para mostrar para a pessoa. Ou caso você tenha algum exemplo que consiga passar uma mensagem, né? Uma ilustração da sua ideia. To illustrate my talk, I would like you to take a look at the screen. Para ilustrar a minha fala, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na tela. Bem formal isso, tá? Tem um leve toque de informalidade, take a look. Né? To take a look, é um pouco mais informal. Então, to illustrate my talk, para ilustrar a minha fala. Bastante usado também. E para terminar essa parte 5, temos such as. Muito usado, sempre no inglês. Such as. Tais como. Quando você quer dar lista de exemplos. Por exemplo, I enjoy movies
such as comedies, action, drama and thrillers. Eu aprecio, eu gosto de filmes tais como comédias, ação, drama e suspenses. Such as, quando você então vai listar vários exemplos deste mesmo grupo. Muito bem, este foi o grupo de example, de connectors. For example, for instance, é a mesma coisa, né? Por exemplo, to illustrate, para ilustrar, such as, tais como. Muito bem, seguindo em frente aqui, para terminar a nossa lista, sequence, connectors of sequence. Conectores que organizam as ideias, que vão dar ordem nas suas ideias. Primeiro, segundo, depois, então, seguinte. Então, eles vão organizar uma fala, uma apresentação, uma escrita. Muito importante usar isso, porque você localiza o seu ouvinte, né, aquele com quem você está falando, a entender qual a sua sequência, a sua lógica de pensamento. Vamos lá, então. Firstly and first of all. Firstly, primeiramente. First of all, primeiro de tudo. Mas os dois são usados de forma sinônima. First of all, let me thank you for coming today. First of all, let me thank you for coming today. Vocês vão reparar, é uma sequência de frases aqui, como se fosse uma apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecê-los por virem aqui hoje. Né? Uma apresentação formal, você já começa assim. First of all ou firstly. Secondly, segundamente ou no segundo lugar, né? Secondly. Secondly, I will present to you our agenda. Em segundo lugar, eu apresentarei a vocês a nossa agenda, né? O nosso, como vai ser a nossa apresentação, qual será a sequência, agenda mesmo, a tradução. After that, depois disso. After that, we will discuss the next steps. Depois disso, nós discutiremos os próximos passos ou as próximas etapas. Afterwards. Afterwards, ele é bem próximo do after that. A única diferença é que o afterwards, ele tem um grau de imediatismo. Ele é logo após isso. Então é algo logo na sequência de outra coisa. Afterwards. Depois disso também é a tradução. Afterwards, we will have a 10 minutes break. Então depois disso, ou logo após isso, nós teremos um intervalo de 10 minutos. Then, o then de então, como sequência e não como consequência. A consequência seria o so. Then, então, para consequência, ou, sequência no caso, then. Then, the meeting will go on. Então, ou depois, a reunião continuará. Muito bem. E para terminar, finally, finalmente, finally, there will be time for questions. Por fim, finalmente, haverá tempo para perguntas. Este é o exemplo de uma sequência de uma apresentação, da primeira parte. Connectors of sequence. Então, eles organizam as ideias, só para a gente revisar. Firstly or first of all, primeiramente. Secondly, em segundo lugar. After that, depois disso. Afterwards, logo após isso. Then, então. E finally, finalmente. E finally, terminamos os nossos connectors. Os 6 grupos, é isso mesmo. Não tem mais. Conseguimos aqui nessa videoaula longa ver todos os grupos. Recomendo que você veja em partes, principalmente o número 1, 2 e o 3, que são mais difíceis. Reassistam o vídeo, façam os exercícios, treine, escolha aqueles que você mais gostou para utilizar. E é isso, pessoal. Assistam esse vídeo novamente, tem muita informação aqui, ok? Se necessário, quebrem, assistem a parte 1, depois o grupo 2, o grupo 3 e assim por diante. É bastante coisa, eu sei, mas vai ajudar muito na sua evolução do seu inglês, da sua fala, da sua escrita. Ok? So, that's it for today. Thank you very much. See you next time. Bye bye.